Olá, você, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, recebam a maravilhosa, doce paz do Senhor, glória a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos de volta com mais um momento de reflexão. Que bênção de Deus, meus queridos irmãos. Quero aproveitar a oportunidade e abraçar a todos nossos irmãos e diletos amigos pernambucanos. Que Deus abençoe a todos vocês indistintamente, aos nossos irmãos aqui na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Que Deus abençoe a todo o povo abençoado de Deus. Amém, meus queridos? E vamos para mais uma reflexão nesta tarde. Enquanto aqui eu vou abrir aqui no meu notebook o Face para acompanhar também a participação dos nossos amados irmãos. Muito bem. Meus queridos, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas no seu capítulo de número 5, Lucas capítulo de número 5, versículo 8. Vamos ler apenas um versículo. A irmã Vanessa Santos, que Deus abençoe a serva de Deus aí no Recife. Saudação calorosa, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém, minha irmã? Glória a Jesus. Eu disse Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o versículo de número 8, que nos diz assim a palavra de Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, sou homem pecador. Quero ler outra vez, meus queridos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Quero abraçar o meu amigão, Neguinho, aí, Nazaré da Mata, Sebastião Avelino. Que Deus abençoe o servo de Deus, nossa irmã Miriam, da cidade do Traquinhaém, também participando aqui. Muito obrigado. Para mim é uma honra, uma alegria ter a participação. Diácono Daniel, gente da gente, que Deus abençoe o Diácono Daniel, meu amigão. Que Deus possa abençoar a toda a família e o guardar também aí nestas viagens. Que Deus possa dar vitória ao servo de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a irmã Elisama Félix também. Que Deus abençoe. Mas, meus queridos, capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Lucas, nós estamos diante de uma afirmativa de um pescador galileu chamado Simão Pedro. Simão Pedro, grande afirmativa. E eu queria nesta oportunidade, irmãos, em alguns minutos, me ater antes ao testemunho de Pedro, e que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar através desta palavra. Como sempre nas nossas reflexões, nosso maior objetivo é comunicar a palavra de Deus, é comunicar a verdade. Amém? Não é ficar aqui, irmãos, apenas entregando bênção, entregando promessa, profetizando, mas falar a palavra de Deus na íntegra. Acredito sim que desta forma a palavra de Deus, como ela propriamente é viva e eficaz, ela tem poder de penetrar aos nossos corações e fazer aquilo que ao coração de Deus apraz. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, o apóstolo, ou melhor dizendo, Pedro, apresentado nas Sagradas Escrituras como uma figura importante na história do cristianismo, nestes evangelhos, mostra para nós, evidentemente, revela de forma bem clara a forma como o evangelho o transformou, a forma como o evangelho o capacitou para a obra da evangelização. Então nós vamos discorrer um pouco sobre a vida de Pedro. E claro, irmãos,
perceber, à luz da palavra de Deus, como o Evangelho foi poderoso para também, irmãos, alcançar a vida de Pedro e o preparar e o capacitar para uma grande obra, a obra da evangelização. Glória a Jesus. E é verdade que cada um de nós temos um pouquinho de Pedro. Cada um de nós nos parecemos com Pedro em determinadas atitudes, em algumas situações das nossas vidas, nos assemelhamos a Pedro também. Então, meus queridos irmãos, Pedro, ele era de um temperamento sanguíneo, assim como a sociedade, ela divide em 4 temperamentos básicos, né? Na verdade, são os 4 temperamentos que melhor estudam o comportamento do ser humano. Fato é que cada temperamento, consiste em qualidades e defeitos. Todos os temperamentos, irmãos, consistem em qualidades e defeitos. Isso já fica bem claro que não existe ninguém perfeito. Amém? Então, todo temperamento ou qualquer ser humano possuidor de qualidades, ele também manifestará em suas atitudes, na sua própria personalidade e caráter, os defeitos também. Então Pedro, ele era de um temperamento sanguíneo. Era de um temperamento sanguíneo. Uma natureza que oscilava. Isto a Bíblia nos deixa bem claro que o seu temperamento oscilava de forma em que chamava a atenção pelas suas qualidades, mas também a sua natureza demonstrava as mais fortes fraquezas, fragilidades. A vida de Pedro era semelhante a um tempestuoso redemoinho. Assim era a história de Pedro. Pedro era um homem oscilante. Uma hora Pedro era um homem corajoso, por outra Pedro era bastante frágil, temeroso, medroso. E a vida de Pedro era desta forma. Mas o impressionante em tudo isto é que ele foi um dos relacionados por Jesus, um dos escolhidos por Jesus para compor seu discipulado. Jesus se interessou por Pedro, apesar da sua trajetória e do seu temperamento corresponder a uma natureza bastante oscilante. Mesmo assim, Jesus escolheu a Pedro. Amém, meus queridos irmãos? E é interessante perceber isso nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, se meditarmos, se refletirmos de forma minuciosa, se fizermos este estudo, essa busca, nós vamos encontrar, meus queridos, em que Jesus, ele se dirigiu mais a Pedro do que a qualquer outro companheiro do discipulado, Então Jesus se dirigiu tanto para elogiar, para aplaudir as atitudes de Pedro, como também Jesus se aproximou para repreendê-lo. É verdade, irmãos, não é? Para repreendê-lo. Nenhum outro discípulo foi tão fortemente repreendido por Jesus como Pedro. E a história dos evangelhos mostra que também nenhum dos 12 discípulos ousou advertir seu próprio mestre como Pedro o fez. Então percebe, meus irmãos, Jesus se dirigiu no seu ministério mais a Pedro do que aos outros companheiros. Jesus estava ali aplaudindo quando merecia aplauso, amém? Mas quando Pedro necessitava de ser corrigido, Jesus estava perto de Pedro o corrigindo. Então Pedro se destacava desta forma, irmãos. Mesmo Pedro oscilando desta forma, nós vamos perceber que ele tinha um fator remidor, um fator admirável,
no seu testemunho, na sua trajetória, é que o Pedro, irmãos, ele tinha uma sensibilidade em relação ao pecado. No versículo 8 do capítulo 5 que lemos, ele mesmo reconheceu, ele mesmo toma a iniciativa a dizer a Jesus: Senhor, não se aproxime de mim, se afaste, porque eu sei que eu sou um pecador. Então, isto era um fator remidor em Pedro. Apesar das suas fases, de seus momentos bons e ruins, de ser um dos escolhidos por Jesus com um temperamento sanguíneo, mas ele era um homem de qualidade. Então esta sensibilidade que fazia parte da personalidade, do caráter de Pedro, era algo admirável. Glória a Jesus. Este reconhecimento, esse entendimento de suas limitações, das suas próprias fragilidades. Então, meus queridos irmãos, Pedro, ele pecou, é fato, tão gravemente, assim como Judas também pecou. O pecado de Pedro em relação ao pecado de Judas não tem diferença alguma. Todos dois pecaram. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro, com esta sensibilidade que tinha, ele soube reconhecer os seus erros e ele se arrepende, ao contrário de Judas, que ao tomar conhecimento do seu erro gritante, do seu pecado, ele não se arrepende, mas Pedro se arrependeu. E este arrependimento é o que faz com que Pedro permaneça dentro do projeto de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, provavelmente no momento em que Pedro foi chamado por Jesus, ele tinha cerca de 30 ou 40 anos de idade. Pedro, a esta altura da sua chamada, também já estava casado, porque a Bíblia fala que logo no contato em que Jesus tem com Pedro, Jesus precisou se dirigir à casa da sua sogra, porque ela estava enferma, e Pedro assiste o primeiro milagre operado em companhia de Jesus, que foi a cura da enfermidade da sua sogra. Então Pedro, ele era um homem casado. Amém, meus queridos irmãos? Morava ali na cidade de Cafarnaum. Então foi assim que começou a trajetória deste homem de Deus. Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, quando lemos o capítulo de número 6 do Evangelho de João, nós vamos perceber que Pedro, ele revela ali a sua segurança cristã, a sua convicção. Então, os irmãos lembram que começamos falando de sua vida oscilante. Uma hora Pedro era corajoso, outra hora Pedro era medroso, né? Ele vivia sempre nesta condição de vida. E no capítulo 6 do Evangelho conforme escreveu São João, vamos ver aqui Pedro revelando esse seu lado convicto, seguro. E é justamente, meus queridos irmãos, após Jesus ter discursado um duro discurso, ministrado de forma severa, e naquele texto vamos perceber que muitos dos outros discípulos, daqueles que também acompanhavam a Jesus, eles decidiram abandonar a companhia de Jesus, porque entenderam que a sua palavra era muito forte, a sua mensagem, o seu discurso era muito forte, para que eles pudessem assimilar, digerir aquelas palavras, e muitos deles abandonaram a Jesus. Jesus, olhando para os 12 discípulos, Jesus disse: e vocês vão fazer como os demais fizeram, ou vão permanecer do meu lado? E aí Pedro sobressai aos demais e diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras da vida eterna? Então Pedro, apesar da sua dificuldade,
em virtude do seu próprio temperamento, mas ele está aqui, irmãos, manifestando publicamente a sua intenção em estar do lado de Jesus. Embora um discurso bastante duro e severo, mas nem por isto Pedro se viu diante daquela situação incapaz de permanecer seguindo a Jesus. Mas ele disse: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu prefiro estar onde o Senhor está. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, capítulo de número 8, versículo 33, 8 e 33 do Evangelho, conforme escreveu São Marcos, nós vamos ver mais um outro testemunho de Pedro. É quando Jesus ele está falando acerca do que havia de acontecer. Porque Jesus sabia que ele estava cumprindo um propósito que havia sido estabelecido por Deus ainda nos céus. E Jesus sabia e entendia que a qualquer momento haveria de vir aquele momento em que ele deveria ser entregue ou se entregar nas mãos dos soldados para iniciar aquele processo do sofrimento que o levasse até ao Gólgota, até a cruz do Calvário. Então Jesus ele está compartilhando para os seus discípulos e preparando emocionalmente e espiritualmente os seus companheiros, afirmando de que o momento haveria de chegar em que ele haveria de padecer nas mãos desses pecadores. E nós vamos observar, meus queridos irmãos, que Pedro se antecipa. Mais uma vez, nós estamos vendo Pedro se destacando aos demais. E Pedro diz: Senhor, que isto não te aconteça. Essa foi a palavra de Pedro, não é? Que isto não te aconteça. E Jesus, quando olhou aquelas palavras de Pedro, que embora ele não estivesse mal intencionado, o que Pedro estava afirmando ali e desejando até que o seu mestre não houvesse de sofrer, não houvesse de experimentar ou de ser castigado, como o próprio Jesus falara. Mas Jesus, ele entendeu que naquele momento Pedro não falava de si mesmo, mas ele estava sendo influenciado pelo diabo naquele momento. Quando Jesus percebeu isso, disse: para trás de mim, Satanás, e deu aquela dura repreensão a Pedro na companhia dos seus companheiros. Então, meus queridos irmãos, observe todo este esforço de Jesus, que a todo momento tinha que estar se dirigindo a Pedro, como eu disse, tanto para exortar, tanto para elogiar, como para repreender. E aqui Jesus está repreendendo. E eu imagino como era duro ou como era difícil receber uma dura repreensão do seu próprio mestre, e não de forma particular, mas na presença dos demais companheiros. Então eu fico pensando até a altura do campeonato, irmãos, o que os amigos de Pedro pensavam acerca dele naquele momento. Quero também nessa oportunidade saudar a irmã Maria, aí em Nazaré da Mata. Que Deus abençoe a irmã Nega, que Deus abençoe toda a família, no nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, percebem, irmãos, Pedro recebendo aquela dura repreensão. E eu fico me perguntando, embora Jesus dando uma dura repreensão, não significava que Jesus estivesse rejeitando ou inferiorizando Pedro, ou diminuindo Pedro em relação aos demais. Amém, meus queridos irmãos? E por outro lado, eu olho para a estabilidade de Pedro, que apesar da dura repreensão,
ele não se convence de que era hora de abandonar o discipulado, de que ele não era capaz suficiente para cooperar com Jesus. Então eu já começo a entender, irmãos, quantas pessoas que têm abandonado a Jesus diante de situações menores ou similares a estas de Pedro, e que abandonaram a presença de Deus, abandonaram a igreja. Uma repreensão, uma exortação que recebeu do seu líder, do próprio pastor, uma correção mais severa, e as pessoas simplesmente abandonaram, desistiram. Mas Pedro não desiste de Jesus, e nem Jesus está desistindo de Pedro. Embora que os seus companheiros ao seu redor pudessem até pensar de forma maldosa. Não, gente, como é que Jesus ainda insiste em investir em Pedro? Como é que Jesus tem tanta paciência para permanecer com Pedro aqui no nosso meio? Este homem não tem capacidade, ele já está deixando bem claro que é uma pessoa bastante trabalhosa, é uma pessoa que parece que não assimila bem, dá muito trabalho ao mestre, e isto já seria suficiente para que Jesus entendesse que não dá para investir neste homem, para confiar neste homem. Não se sabe o que pode acontecer daqui para frente, que atitude ele tomará. E quem sabe que no entendimento dos companheiros de Pedro, Pedro deveria sim retornar para Galileia e continuar a sua vida como um pescador. Não tinha vocação alguma para ser um seguidor de Jesus. Mas eu glorifico a Deus, meus irmãos, olhando para a figura de Jesus Cristo, lidando com esses homens, cada um com seus temperamentos. Um formador de caráter, um grande formador de liderança é Jesus. E no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus estava dizendo: eu sou humilde, manso e humilde de coração. Então eu glorifico a Deus, irmãos, porque ninguém mais do que Jesus Cristo era o líder entre aqueles homens. E muitas das vezes precisamos aprender com Jesus. Precisamos, irmãos, acatar, glória a Deus, a dinâmica de Jesus, a sua forma, glória a Deus, de discipular, de ensinar, que é glorioso. E precisamos olhar para os exemplos de Jesus. E até aqui Jesus, ele não está desistindo de Pedro. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que Jesus não desiste de você. Apesar da tua vida oscilante, apesar das tuas fraquezas, de tua pequenez, das tuas fragilidades, alguém ao teu redor pode até dizer que você não dá, que você não serve, que você não pode, que você não é capaz, que você não tem qualidade suficiente para se tornar alguém na presença de Deus. Mas eu quero dizer que o olhar de Jesus, diferentemente daqueles olhares que meneiam com a cabeça em relação à tua vida, Jesus te olha diferente. E eu quero dizer que jamais Jesus vai desistir ou abrir mão da tua vida. Mas eu quero dizer que Jesus tem todas as qualidades suficientes para insistir investindo na tua vida. Glória a Jesus. Eu quero dizer que vai dar certo no nome do Senhor. Mas eu quero te dar um recado nesta oportunidade: não desista de Jesus. Não desista, não abra mão da casa do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Te mantém firme,
porque vai chegar o momento em que Deus haverá de concluir aquilo que Ele tem projetado para a sua vida. Se você foi escolhido por Jesus, há um projeto que Deus quer inserir sobre a tua vida para que você seja um canal de bênção por onde você passar ou onde você estiver. Então, irmãos, estamos dentro deste processo. O Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas qualidades e defeitos. Mas se nós fizermos a nossa parte, Deus fará a sua parte também. E tudo aquilo que está no coração de Deus há de acontecer em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, Pedro recebeu aquela repreensão, e é bem verdade que Pedro está fragilizado. Que Pedro ele está ali, irmãos, numa situação bastante... Só um momentinho. Ó, Biel, abre aí para Bob passar. Você bate na porta e não abre, o cachorro vai latir. Amém. Então, meus queridos, Pedro está com a sua estrutura bastante instável, é verdade. Meu amigão José Fernandes chegando aí, forte abraço, meu querido, Deus abençoe toda a sua família. José Fernandes, figuraça aí, servo de Deus, aqui de Itajaí, no bairro do Espinheiro, que Deus abençoe. Pedro recebeu aquela repreensão forte de Jesus, recebeu, mas não abandonou Jesus, mas não desistiu de Jesus. É bem verdade que a sua estrutura está instável, está abalada, ele está bastante sensível, ele está se sentindo ali pequeno, incapaz, mas ele está de pé, ele está firme. Meu companheiro Divânio Dias, que Deus abençoe o servo de Deus. Então, meus queridos irmãos, apesar de Pedro estar vulnerável ali, quem sabe até mesmo achando que com aquela repreensão que recebeu de Jesus, talvez não tivesse mais a aproximação, ou quem sabe imaginar o que Jesus estaria pensando de Pedro, ou pensando dele a partir daquele momento. Então foi um momento preocupante. E isto, irmãos, causou um cenário em que o diabo começou a investir na vida de Pedro ali. No momento em que Pedro está frágil, se tornou um campo fértil para que o diabo também pudesse ali semear a sua semente do mal, colocar a dúvida, influenciar, persuadir a Pedro naquele momento. Mas diz uma Bíblia, irmão, que Jesus, no momento da fragilidade de Pedro, ele não se afasta de Pedro. Pelo contrário, Jesus se aproximou de Pedro. E ele não somente se aproxima, mas como também Jesus, diz a Bíblia, ele ora por Pedro. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus se aproximou de Pedro e disse: Pedro, o diabo, ele quer se andar com a tua vida assim como trigo. Mas eu orei por você, Pedro. Eu orei por você para que Deus te guarde e a tua fé não desfaleça. Percebe aqui, meus queridos irmãos? Jesus orou por Pedro. No momento da fragilidade de Pedro, Jesus se aproxima dele. Jesus se preocupa por Pedro. E Jesus está orando por Pedro. E é a primeira vez que nós vamos ver nos evangelhos Jesus orando por um dos seus discípulos. Então, meus irmãos, Jesus está se aproximando, está tendo mais frequência na vida daquele que mais necessita, que mais precisa.
Enquanto Pedro está frágil, está fraco espiritualmente, apesar de suas atitudes, Jesus não se isola de Pedro, não se afasta de Pedro, mas Jesus se aproxima. E eu preciso aderir, irmãos, a estas atitudes de Jesus como um mestre, como um líder. Lá onde eu lidero, com quem eu trabalho, eu preciso ter esta postura também. E justamente o que acontece com frequência em nosso meio é que quando os nossos irmãos ou qualquer um dos nossos liderados estão fraquejando, estão oscilantes, estão desanimados, ou cometeram alguns erros, ou algumas atitudes foram reprovadas, muitas das vezes nós estamos se afastando dessas pessoas. E nem sequer por elas estamos orando, estamos pedindo a bênção de Deus. Quando nós tomamos a atitude de se afastar dessas pessoas, porque são pessoas que parece que não têm e nem querem nenhum tipo de comprometimento com Deus, Jesus dá uma lição diferente. Aquele que está mais fraco e mais frágil, é dele que eu preciso me aproximar mais. A estes que estão sensíveis, a estes que estão vulneráveis, que merecem mais atenção, que merecem mais um cuidado, que merecem uma aproximação, um abraço, um encorajamento. Esta foi a atitude de Jesus em relação a Pedro. E Jesus disse: Pedro, eu orei por você, eu estou orando por você. Que lindo, que maravilhoso, irmãos. Jesus estava orando por Pedro, para que ele não desfalecesse na fé. E é interessante que, embora Jesus dizendo para Pedro, tudo aquilo ali, Pedro, o diabo quer brincar com a tua vida, Pedro, o diabo quer se andar com a tua vida, mas eu orei, eu estou orando, eu estou do teu lado, eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia diz que Pedro ainda olha para Jesus. Irmãos? Lucas capítulo 22, o versículo 33, olha a resposta de Pedro diante daquela afirmação de Jesus. Pedro diz: Senhor, não se preocupa, não precisa se preocupar comigo, não precisa orar por mim, eu já estou pronto, estou preparado a ir com o Senhor Jesus, tanto na prisão como ir até a morte, eu vou estar do seu lado. Apesar das minhas dificuldades, mas eu estou pronto para ir contigo, para estar do seu lado, não vou abrir mão do Senhor. E este era o lado de Pedro, esta era a natureza de Pedro, mas Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo. Não adianta dizer para Jesus que somos fortes, que somos capazes e querer demonstrar isso, quando na verdade, lá no nosso interior, nós não suportamos. Não somos aquilo que expressamos ou aquilo que falamos. Não é verdade? Então não se faz necessário viver um evangelho das aparências, demonstrar ser quando na verdade não somos, ou ter quando na verdade não temos. Quando Jesus está dizendo para Pedro que Pedro está vulnerável, está sensível, que o diabo quer bagunçar com a vida dele, é porque o diabo queria acabar e arrasar com a vida de Pedro. E Pedro não queria aceitar. Não, eu estou preparado, não está tudo bem comigo, eu estou seguro, eu estou convicto. A gente precisa reconhecer, irmãos, Pedro, como eu disse, era oscilante nessa situação. Ele não se dobrava, não dava o braço a torcer de forma alguma. Aí ele disse: não, Senhor, estou preparado. Aí Jesus insiste com Pedro e diz: Pedro. São Marcos capítulo 14, o versículo de número 18. Nós vamos ver que Jesus, ou antes desse versículo, obviamente, Jesus disse: então Pedro, olha, tu vai me negar. Antes o galo cantar, tu irás me negar, Pedro. E Pedro disse: não, mas eu não vou te negar, Senhor. Irmãos, esta era a natureza de Pedro.
E Jesus gostava de Pedro mesmo assim. E Jesus não está se cansando de Pedro e dizer: ah, Pedro, eu desisto. Eu abro mão de ter, Pedro. Chega, não dá. Tantas das vezes que eu já me aproximei, que eu já te orientei, já te aconselhei, já te falei, você não absorve absolutamente nada, continua duro do mesmo jeito, parece que não entende, entra no ouvido e sai no outro. Chega! Arruma tuas malas e o que tu sabe fazer com muita eficiência é pescar. É disso que tu entende, é disso que tu sabes. Mas para discípulo, para ser um seguidor meu, não tens capacidade. Mas Jesus não desistiu de Pedro, irmãos. Aí entra São Marcos capítulo 14, o versículo de número 18, quando Jesus está preparando aquela grande ceia. Amém? Naquela mesa, sentado com os seus discípulos, naquela celebração da Páscoa, e Jesus estar ali, ceando com os seus discípulos. Observe, meus irmãos, que Pedro, sentado, percebeu aquela atmosfera pesada, aquele clima tenso ali naquela mesa. Os discípulos se entreolhando, não é, irmãos? E ali está Pedro. E nós vamos observar, meus queridos irmãos, que Jesus rompe aquele silêncio naquela mesa e diz assim para os 12. Jesus não se dirige a nenhum diretamente, mas ele falou para os 12 discípulos ouvir. Jesus disse assim: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Jesus estava dizendo: escuta aqui vocês. Um de vocês aqui vai me trair. Eita, irmãos. Os irmãos imaginam comigo, irmãos. Irmãos, sente comigo o que passou no coração de Pedro ao ouvir esta palavra: um de vocês há de me trair. E eu fico pensando comigo, irmãos, que hora difícil, que angústia, que perturbação para o coração de Pedro. E os discípulos olhavam entre si e, quem sabe, dizendo: irmãos, é Pedro, não tem dúvida, por tudo que este homem fez, com certeza quem vai trair a Jesus é Pedro. E Pedro está sofrendo ali, irmãos, naquela mesa, angustiado, está inquieto. No Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo 23, versículo 24, nós vamos observar em que, meus queridos irmãos, Pedro, tão inquieto, tão perturbado naquele momento, porque somente o olhar dos seus companheiros já o condenava, já o rejeitava naquele momento, e coisa difícil é quando nós nos sentimos rejeitados, irmãos. É quando nós nos sentimos sentenciados, incapazes em um grupo. Não é verdade, meus queridos irmãos? É quando você se encontra desvalorizado no olhar, no entendimento de alguém. Assim estava se sentindo Pedro naquela hora. Ora, Jesus disse que um dentre nós aqui vai trair ele. Meu Deus, quem será? E diz a Bíblia, meus queridos irmãos, João 13, 23 e 24, e um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus, que era João. E diz a Bíblia que Pedro fez um sinal para João, que estava bem pertinho de Jesus.
E Pedro disse: João, pergunta para o mestre quem é este tal que há de o trair, por favor. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Que hora difícil de Pedro. Pergunta. Glória a Deus, irmãos. Que a resposta para o tal traidor naquela noite estava no bocado de pão que foi entregue a Judas Iscariotes. Amém? Glória a Jesus. Mas, irmãos, pensar o que se passou na mente de Pedro naquele momento, viajar na mente de Pedro naquele momento, sentir o que Pedro estava sentindo naquele momento. Quem foi o discípulo que mais havia oscilando no discipulado? Pedro. Irmãos. Quem além de Pedro careceu ou necessitou de uma especial atenção? Que mais errou? Então Pedro tinha todo um perfil de um traidor para aquele momento. Mas mesmo assim, irmãos, o traidor não foi Pedro. Irmão Wellington Gomes, Paz do Senhor, meu presbítero, Deus continue abençoando grandemente sua vida. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. A irmã Raíza Amorim aí no Recife. Deus abençoe no nome de Jesus. Irmão Reginaldo, forte abraço. Amém, meus irmãos. E mesmo assim, a resposta que foi dada naquele momento é que Judas se revelou traidor. E naquele momento não foi Pedro. Embora tudo levasse a crer que ele seria o traidor por tudo que ele havia praticado, por todas as falhas que ele havia cometido, mas até ali Pedro não foi, irmãos, por Jesus apontado como um traidor. E Jesus permanece investindo em Pedro. Eu torno a dizer, cada um de nós lideramos um Pedro, seja na família, seja no grupo que você trabalha, seja no setor do seu trabalho. Nós vamos sempre lidar com Pedro. É trabalhoso, irmãos. É difícil lidar com Pedro, mas como é que estamos tratando ele, irmãos? Será que já temos abrido mão dele, desistido dele diante das suas falhas, das suas fraquezas? Irmãos, da sua natureza forte. Será que diante das falhas de Pedro já desistimos dele a ponto de dizer que ele não tem vocação, não tem chamada, não tem condição para servir a Deus? Às vezes este Pedro está lá dentro de um conjunto, na tua classe da escola bíblica dominical, é um componente lá no coral, não é verdade? Na banda, na orquestra. Como você, na condição de líder, está vendo Pedro? Qual é a tua atitude? Você se aproxima, você ora por Pedro ou você já desistiu dele? Eu quero dizer que Jesus não desistiu de Pedro. E muitas das vezes, como líderes, nós falhamos, porque justamente daqueles que são mais frágeis, que se sentem mais fracos, daqueles que estão oscilantes, que às vezes erram, que muitas das vezes falham e falham com constância, destas pessoas nós estamos tomando posturas contrárias às atitudes de Jesus. Quando nós estamos se afastando dessas pessoas, Jesus nos ensina que elas merecem a nossa aproximação, merece todo o nosso apoio e a nossa oração também. Aleluia. Irmãos, temos que investir em Pedro. Amém, irmãos? Por mais difícil que seja, não abra mão de Pedro, irmãos. Mantém-se firme, porque ao ponto em que nós estamos lidando com Pedro, nós também estamos medindo o nosso termômetro como líder, para mostrar a nossa eficiência e a capacidade e equilíbrio que temos para lidar com homens,
com seres humanos desta natureza. E a nossa autoridade, a nossa liderança, ela pode alcançar qualidades extraordinárias se conseguirmos trabalhar a natureza dos Pedros que estão espalhados nos quatro cantos deste mundo. Aleluia! Precisamos ter toda a paciência, assim como Jesus, manso e humilde de coração. Amém, irmãos? E não desiste, nem de Pedro desistiu, mas insistiu com Pedro. Mas eu quero concluir, meus queridos irmãos, a minha fala nesta noite e dizer que Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus e negou feio, irmãos. Quando Jesus foi preso, Pedro acompanhou a Jesus. E ele está assistindo tudo do lado de fora, aquele momento em que Jesus está sendo Pedro, e quando de repente algum soldado abordou e disse assim: olha, aquele homem ali também o seguia. Aquele homem era um dos seus seguidores. E quando pegaram a Pedro, Pedro disse: não, eu nunca segui, eu nem conheço este Jesus. Foi interrogado pela segunda vez e pela terceira vez. Pedro negou a Jesus. Disse que não conhecia Jesus, não sabia nem quem era este homem. Que difícil, né, irmãos? E a Bíblia diz que o galo cantou e Pedro lembrou das palavras que Jesus disse. Mas Pedro disse que estava preparado, estava forte, que era capaz de ir com Jesus até a morte. Estava sendo provado o quão ineficiente e incapaz ele era, irmãos. Glória a Jesus. Pedro negou a Jesus. Voltou para Galiléia com os seus discípulos, com os demais companheiros. Todos eles fugiram depois da morte de Jesus. Estavam nas cercanias, pescando e voltaram tudo para suas atividades. E nem sequer deram conta daquilo que Jesus havia falado, daquilo que Jesus havia ensinado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou no Evangelho de João, no capítulo de número 21, glória a Jesus. Capítulo 21, versículo 15 de João. Jesus, na sua terceira aparição, ressurgiu lá no mar da Galileia. Jesus chegou na beira da praia e percebeu que todos os discípulos estavam no alto mar pescando. Diz a Bíblia que eles, assim como no capítulo 5 de Lucas, não apanharam nada. Jesus gritou lá da praia: lançai a rede para a direita. E diz a Bíblia que quando eles ouviram, João gritou: é Jesus. A alma de Pedro encheu-se de tremor, ele se vestiu naquela hora. E diz a Bíblia que aquela embarcação retornou para a praia, os discípulos vieram para perto de Jesus. E eu imagino o coração de Pedro acelerou a 1000 por hora, por segundos. Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Jesus ressuscitou, está vivo. Nós, com atitudes de covardes, desistimos de Jesus, abrimos mão de Jesus. Jesus preparou um café, peixe assado com pão na beira daquela praia, saudou os discípulos e disse assim: Pedro, eu quero conversar contigo. Que hora difícil, né, Pedro? Quem sabe no coração de Pedro imaginar: agora chegou a minha vez. Eu não tenho nem o que argumentar, nem o que dizer. O que é que eu vou dizer? Eu não tenho razões nenhuma para continuar do lado de Jesus por tudo que aconteceu. Eu neguei a Jesus, eu falhei. Quando Jesus chegou diante de Pedro, irmãos, não é? Como alguém gostaria de chegar diante daqueles que o humilhou, daquele que o decepcionou. Às vezes alguém chega, fica dizendo: no dia que eu me encontrar com ele ou com ela, a oportunidade eu vou descarregar tudo que está entalado aqui.
de jogar na cara dele e humilhar ele e deixar ele envergonhado. Mas Jesus não fez dessa maneira, irmãos. Jesus olhou para Pedro, Pedro cabisbaixo, e Jesus disse: Pedro, você me ama, Pedro? Amém, irmãos? E isto quebrou Pedro no meio, irmãos. Eu louvo a Deus pela postura de Jesus, pelo líder que Jesus foi. Quando Jesus dá aquela demonstração, Jesus poderia repreender a Pedro e dizer: Pedro, você é um mau caráter. Você não é digno da minha confiança, do meu amor, Pedro. Você é covarde, Pedro. Tanto que eu te ajudei, Pedro, eu orei por você. Jesus poderia passar na cara de Pedro tudo. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E muitas das vezes o nosso intento, o nosso coração está acima das nossas fraquezas, irmãos. E não se pode condenar alguém através das suas falhas, porque somos seres humanos. Não é as nossas fraquezas ou constantes falhas que vai, irmãos, condenar uma chamada ou a vocação ou desfazer um projeto que foi arquitetado por Deus. Pela segunda vez Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que estes aí, Pedro. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus, entendendo aquela afirmativa de Pedro, disse assim: Pedro, olha, a partir de hoje você vai apacentar o meu rebanho. Eu, Senhor, você, glorificado seja Deus. E eu concluo dizendo, irmãos, que Jesus investiu na vida de Pedro e não desistiu dele diante das suas dificuldades e fraquezas. Quando olhamos para o apóstolo São Pedro lá nas suas epístolas escrevendo tudo quanto Pedro ensinou, ele disse: segundo o exemplo de Jesus Cristo, mostrando, irmãos, que foi difícil, foi duradouro, foi sofredor, o aprendizado foi, mas ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu, irmãos, se preparar para a grande obra daquilo que Deus esperava dele. E Jesus enviou Pedro para uma grande obra. Glória a Jesus. Nas suas epístolas, se você ver, irmãos, capítulo 1 de 1 Pedro, vamos ver Pedro dando o seu testemunho ali. E era de glorificar a Deus junto com Pedro e dizer, irmãos, quando Pedro fala à sua igreja: se eu hoje estou aqui na condição de um líder, na condição de um pastor desta igreja, é porque lá atrás houve alguém que não desistiu de mim, que não abriu mão de mim, que não se envergonhou de mim, que não me condenou. Mas se hoje eu estou aqui de pé, é porque no momento da minha maior dificuldade, alguém me apoiou, alguém se aproximou de mim, alguém orou por mim, alguém se preocupou, se interessou por mim. Jesus de Nazaré. E eu quero concluir dizendo que Jesus não desiste de você, não vai desistir de você. Não abra mão da igreja, não abra mão de Jesus, porque aquilo que está, irmãos, planejado lá nos céus para a tua vida vai acontecer. Mas não baixe sua cabeça, não desanime. Jesus não desiste de você. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.